Olá, bem-vindo à aula de desenho esquemático, é a aula teórica introdutória da escultura dos dentes posteriores e inferiores. Nessa aula a gente vai definir alguns padrões, algumas questões que se repetem, na maioria das vezes nos dentes posteriores, assim como foi feito nos posteriores superiores. A gente faz um mapeamento dessas áreas, do contorno externo, dos dentes e também da oclusal. Seguimos assim para que tenhamos uma memorização do que será feito na escultura dos dentes. Então, é uma aula extremamente importante em que eu peço que façam com muita atenção, com muito foco, para que consigamos desenvolver melhor a nossa anatomia dental, tá? Então, não adianta de nada a gente encerar sem ter uma prévia, sem ter um conhecimento, e isso aqui é muito importante. Então, eu vou começar sempre, eu faço uma primeira parte, uma primeira etapa aqui com essa área vestibular, onde alguns padrões se repetem e damos sequência, tá certo? Então, sempre vou começar pela vestibular e pela linha de brilho, o acinturamento aqui. Então, vou fazer com vermelho. Então, isso acontece na sequência em todos os dentes. É a forma da anatomia individualizar a face vestibular. Tá certo? Então, aqui faço uma legenda, até para ficar mais fácil para estudar depois. Acinturamento. Lembrando que eu faço sempre essa relação mais macro no geral e depois eu venho com a micro, Eu vou individualizando os formatos. Aqui, nesse momento, eu faço a junção desse colo, Vou pegar uma outra cor. Até para mostrar algumas características. Essa linha de colo aqui, que nos molares ela tem uma variação aqui no meio. Aqui no centro dele, onde se encaminha para a furca das raízes, tem esse retorno aqui. Ela desce, retorna e volta, Então aqui eu posso legendar isso aqui como linha de colo, ou a linha do zênite também. Ok? Entre os dentes também, eu posso assinalar aqui a relação interproximal entre eles, Que é a área de contato. Área de contato. Okay? Essa é uma relação interproximal desses dentes. Com uma lapiseira, eu vou definir um padrão aqui, que é essa aresta central aqui na vestibular desses prés indicam que essa ponta de cúspide ela é mais mesializada, portanto essa porção aqui é maior. Então apenas indicando
colocar aqui em cima. Ponta mais mesializada. Ponta de cúspide dos prés inferiores, primeiro e segundo, é mais mesializada. Portanto, essa porção aqui é maior, né? E essa porção aqui é menor. Ponta de cúspide mais mesializada, vertente distal maior, vertente mesial menor. Agora, nessa região mais cervical aqui dos dentes, entre eles, eu vou assinalar aqui essa região que eu chamo de a meia cervical. Ou também espaço interdentário. E forma esse triângulo, né? Abaixo desse ponto de contato. A meia cervical ou espaço interdentário. Acima do ponto de contato tem outro espaço. Podemos chamar de sulco interdentário ou a meia oclusal. E forma esse triângulo entre os dentes, porém na região oclusal, aqui acima do ponto de contato. Abaixo, espaço interdentário, a meia cervical. E acima, sulco oclusal ou a meia oclusal. Vamos fazer a nossa legenda, até para melhorar o estudo depois, facilitar a memorização na hora do estudo. Você pode também utilizar esse desenho durante o processo de enceramento, no dia a dia, e você perceber esses padrões e utilizá-los, né, no dia a dia. Ok, fizemos essa relação aqui dos dentes. Nesse momento eu vou fazer, já entrando um pouco para a individualização, para o micro, né? Então, definimos de forma geral aqui algumas questões. Agora eu vou trazer à luz aqui uma informação que também tem nos posteriores. Na verdade, essas informações tem em todos os dentes, cada um com a sua característica, porém isso se repete. Aquela macrotexturização, macrotextura horizontal, encontradas nas faces lisas dos dentes, né? De forma que ela cria uma leve depressão nesse sentido horizontal. Então, isso aqui é uma forma também de, quando você tiver um modelo, você fazer essa análise, até para perceber e até mapear essas questões
em um modelo de estudo, por exemplo, ou no próprio modelo de trabalho, porém se faz uma triagem, né? Para ver se tem essas questões. Então, com esse material, você pode estudar essas questões e colocar em prática. Macrotextura horizontal. Alguns detalhes aqui para a gente definir é a questão do perfil das pontas de cúspide. Não sei se vocês conhecem aquele sinal chamado chave, tá? Então, o perfilzinho sempre das pontas de cúspide vai ser sempre esse. Perfil de chave. Portanto, muitas das vezes vamos encontrar esse perfil aqui de chave, um sinal matemático. Ok? Então, vamos indicar aqui perfil chave. Seguindo mais adiante com o nosso desenho, eu vou traçar aqui uma macrotextura que eu posso também chamar, que é mais conhecida como sulco de desenvolvimento, que no primeiro pré ocorre na porção mesial, na porção distal, por padrão, apenas uma leve depressão aqui no terço médio, próximo, né? É uma junção de fatores aqui, ó. O estrangulamento, a macrotextura e também essa depressãozinha aqui. Aqui no segundo pré, essa depressão, esse sulco é na porção mesial e se coincide com a distal do primeiro pré. E o contrário, né? Ocorre também aqui na distal. O sulco chega até a romper a aresta longitudinal lá em cima, a cúspide, nessa linha que passa aqui na ponta de cúspide. Então, é como se fosse um espelho, ocorre o contrário. No molar, assim como nos superiores, esse sulco de desenvolvimento apenas na cúspide mésio-vestibular. Tanto no primeiro molar quanto no segundo. Mésio-vestibular. Então fica até estranho colocar sulco de desenvolvimento na cúspide mediana ou na cúspide distal aqui do primeiro molar ou na disto vestibular aqui do segundo. Então, mésio vestibular, esse sulco de desenvolvimento. Sulco de desenvolvimento. Aí, claro, para a gente não esquecer, vou traçar aqui, ó, uma indicação. S de sulco,
desenvolvimento mais curto. SDD, subdesenvolvimento distal. E essa daqui, SDM. Suco-desenvolvimento mesial no segundo pré, suco-desenvolvimento distal no primeiro pré. Mais curto, mais curto. Tá certo? Agora, no molar, aqui nesse retorninho aqui, ó, nessa furca, né? Que na verdade é o caminho para a furca. Podemos encontrar uma depressão, que também é o caminho do sulco vestibular. Sulco vestibular. Então, aqui, duas coisas. Sulco vestibular e depressão. Claro, tem o sulco distal aqui. Disto vestibular. Apenas para não confundir, sulco disto vestibular. Agora, nessa região anterior aqui desse sulco vestibular, temos o que podemos chamar de fóssula vestibular, que é quase como se fosse um triângulo, mais conhecido como cofrinho, né? Então, é uma depressão, um aprofundamento. Fóssula vestibular. Então, essa região aqui, uma leve depressão, chamada de fóssula vestibular, tanto no sulco vestibular ou no sulco disto vestibular, também no segundo molar. Então, dessa forma, ó, aqui tem uma sequência, né? A gente se encaminha ali, saindo ali da região da coroa, temos a raiz. E o que ocorre aqui é a furca. O direcionamento dessa depressão vai para a furca e também desse sulco central, nesse sulco vestibular. Nada é por acaso, tudo ocorre, tudo tem um porquê. Então, nesse momento, eu finalizo essa aula com a face vestibular desses dentes. Até a próxima aula, que será a face oclusal.